A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo. O verdadeiro homem não é aquele que cai, mas aquele que se levanta. Reconhece os seus erros, se humilha diante de Deus, pede perdão e continua para frente. Vamos meditar no livro de Ezequiel, no capítulo 3, no verso 17 até no verso 19. Diz assim a palavra do Senhor: Filho do homem, te pus como atalaia do meu povo Israel, e ouvirás da minha boca todas essas palavras, e anunciarás a este povo. Quando eu te disser que um ímpio pecou, e tu avisares a esse ímpio, e este ímpio não se converter do seu mau caminho e morrer, o seu sangue estará sobre a sua mão, será cobrada da tua mão. Se tu avisares esse ímpio, e este ímpio se converter, mudar dos seus maus caminhos, este ímpio viverá. Se tu avisares esse ímpio, e este ímpio não se converter dos seus maus caminhos, morrerá sobre os seus pecados e sobre a sua imundícia. Mas a tua alma será livre e será salvo. Meu irmão, Deus vem anunciar aqui a Ezequiel, dizendo que ele era obrigado a pregar a palavra do Senhor, a falar de Deus para todo israelita, sobre a maldade e sobre o pecado. Este livro foi escrito pelo próprio Ezequiel. Foi escrito no ano de 622 a 600 a.C. O ministério de Ezequiel começou no ano 593 a.C., quando começou esse ministério. Ezequiel foi levado de Israel para a Babilônia, para o cativeiro, justamente quando tinha 30 anos de idade aproximadamente. Ezequiel foi um dos grandes profetas que relatou a vida, o pecado que esse povo israelita vivia, e por isso foi levado. Ezequiel fala-nos através de Deus, que viu a visão, o trono de Deus e os anjos de Deus a proteger o trono e com as rodas, com os olhos. Ezequiel começa aqui a relatar, e esta passagem não está só em Ezequiel no capítulo 3, no verso 17 até 19, mas ele está também em Ezequiel no capítulo 18, a partir do verso 1. Isaías também no capítulo 26 relata esta narrativa que fala acerca da pregação da palavra de Deus. Este livro contém aproximadamente 48 capítulos e é o 26º livro da Bíblia. Contém 1217 versículos e tem aproximadamente 81 perguntas. É um livro que relata acerca da vida do povo israelita no cativeiro. Ezequiel foi um grande profeta, um profeta que falou ao povo israelita da parte de Deus. Hoje essa palavra vem a nós, retratando nas nossas vidas, porque todo aquele que é chamado de Deus, e não anuncia a palavra de Deus, não evangeliza a palavra de Deus, não prega a palavra de Deus, sendo nós, homens e mulheres de Deus, tem defeito. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela aqui vem nos relatar. Ezequiel fala aqui, quando um homem, uma mulher, prega a palavra de Deus a todo mundo, este homem está livre do sangue dos seus irmãos. Ele vem dizer aqui,
Se eu te dizer que prega a palavra de Deus e tu não pregares a palavra de Deus a este ímpio, esse ímpio quando morrer, o seu sangue vai ser cobrado na tua mão. Se tu anunciares a esse ímpio acerca dos seus pecados e esse ímpio se converter, ele vai morrer, mas será salvo pela fé, porque crê em Deus, já aceitou a Deus. Mas se eu te anunciar para pregar a palavra de Deus a este ímpio, e o ímpio não deixar do seu mau caminho, da sua impiedade, esse ímpio vai morrer. O seu sangue vai estar sobre a sua cabeça e tu livrarás a tua alma. Deus nos fala através do profeta Isaías toda essa passagem. E hoje nós, como cristãos, vivemos no cristianismo para pregar e evangelizar a palavra de Deus. Quem não prega a palavra de Deus tem problemas, é vergonhoso, tem falta de amor, não tem compaixão dos seus irmãos, não tem misericórdia do próximo e não obedece à palavra de Deus. Em Marcos, no capítulo 16, no verso 15, ele diz: idem, pregar o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Ele começa a nos dar uma ordem para que nós possamos pregar, disse Jesus Cristo: pregai a palavra de Deus, evangelizai a palavra de Deus, anunciai o reino de Deus a toda criatura, que arrependei-vos porque é chegada o reino de Deus. O tema de hoje é: os cristãos não evangelizam, não pregam a palavra de Deus. Por quê? Os cristãos não evangelizam, não pregam a palavra de Deus. Por quê? Tem 4 porquê que os cristãos não pregam. Um verdadeiro cristão não prega a palavra de Deus, não anuncia o reino de Deus a todo mundo, a toda criatura. E nós sabemos que o evangelho de Cristo pode mudar a vida de uma pessoa, de uma família, de uma nação e do globo todo. A palavra de Deus tem esse poder para mudar as nossas vidas, transformar a nossa vida e através de nosso Senhor Jesus Cristo sermos salvos pela graça de Deus Pai Todo-Poderoso. Primeiro grupo de pessoas que não evangelizam, não pregam a palavra de Deus. Vergonhosos. Homens e mulheres que têm vergonha. Eles não pregam a palavra de Deus, não falam de Deus, não falam do evangelho de Deus porque têm vergonha. São vergonhosos, têm receio, aquela vergonha, não, eu não vou pregar, não vou. Meu irmão, a vergonha é obra de Satanás. E nós sabemos a obra de Satanás como está em João no capítulo 10, no verso 10. Então, a vergonha é obra de Satanás. Mas os cristãos não pregam a palavra de Deus, não evangelizam a palavra de Deus, são envergonhosos e vergonhosas, tanto no trabalho, em casa, na rua, na escola, não pregam a palavra de Deus. Um alerta para tu e para mim como cristão. Em Marcos no capítulo 8, a partir do verso 38, ele diz assim: homens e mulheres desta geração perversa e pecadora, adúlteras, todo aquele que se envergonha por causa de mim, disse Jesus, e por causa do meu evangelho, eu também se envergonharei diante do meu Pai na vinda do Filho do Homem, e será rejeitado em frente do meu Pai e dos santos anjos. Diz assim a palavra do Senhor. Quer dizer, todo cristão, todo homem e mulher que não prega a palavra de Deus, não evangeliza a palavra de Deus, vai ser rejeitado. Como ele se envergonha por causa de nosso Senhor Jesus Cristo e por causa do evangelho, Deus também vai se envergonhar por causa deste homem e desta mulher que não prega, não evangeliza e não quer saber da palavra de Deus. Vergonhosos. Este grupo vai estar excluído do paraíso. Vai estar excluído do reino de Deus. Por quê? Porque tem vergonha de pregar a palavra de Deus. Dizer que eu sou cristão é vergonhoso, vergonhosa. Mas tudo quanto ele quer fazer no mundo, ele faz, não tem vergonha, mas para pregar, falar do reino de Deus, da sua bondade e da sua graça, tem vergonha. E Jesus deixou bem claro: se todo aquele
que me rejeitar diante deste mundo perverso e pecador, deste mundo adúltero e mentiroso, eu também vou lhe rejeitar diante do meu Pai. Estamos bem claro aqui. Os vergonhosos não herdarão o reino de Deus. Vergonha. Aqueles que não pregam, não evangelizam a palavra de Deus. Segundo grupo de cristãos que não pregam, não evangelizam a palavra de Deus. Segundo grupo daqueles que não pregam, não evangelizam, não querem saber justamente da palavra de Deus. São aqueles frieza espiritual. Aqueles que têm frieza espiritual. Segundo grupo, frieza espiritual. A frieza espiritual são aqueles irmãos que entram na igreja. Do mesmo jeito que ele entrou, é do mesmo jeito que ele sai. 30 anos na igreja, mantém-se na mesma situação. Não muda, não sabe orar, não sabe pregar, não sabe meditar, não sabe dirigir. Ele continua na mesma frieza espiritual. Não prega a palavra, não evangeliza, não ora, não medita na palavra de Deus, porque até a palavra de Deus é o nosso alimento espiritual, é a palavra de Deus que devemos comer todos os dias da nossa vida, mas ele não medita, não ora, não quer saber. Frieza espiritual, ele está lá, bem frio, não bate palma na igreja, frio, frieza espiritual. E os irmãos que têm frieza espiritual não pregam a palavra de Deus, não anunciam a palavra de Deus, porque estão frios espiritualmente. Por que essa frieza espiritual vem aos crentes, vem aos homens e mulheres que falam que são de Deus? Por quê? Em Mateus, no capítulo 24, no verso 12, ele diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Meu irmão, por causa da maldade que este mundo perverso vivemos, há frieza espiritual. Muita gente são ajudados, são muito mal agradecidos, não agradecem. Aqueles que lhe ajudaram, frieza espiritual. Por causa de confiar nos amigos, os amigos, mesmo assim, ainda traem os seus amigos, namorando com as mulheres dos seus amigos, e as amigas namoram com os maridos das suas amigas. Aí vem a frieza espiritual. Pastores que são confiados, ovelhas, roubam dinheiro das ovelhas, roubam os dízimos das ovelhas, roubam dinheiro das ofertas, são adúlteros, mas estão dentro das igrejas. Aí traz friezas espirituais por causa da multiplicação da iniquidade. O amor de muitos esfriarão. Um homem deu boleia a uma menina que estava na paragem há mais de 1 hora. Chegou pelo caminho, a moça tirou a pistola, colocou o senhor, mandou o senhor descer. E a moça levou o carro do senhor. O senhor jurou para nunca mais dar boleia a ninguém, nem que tiver a morrer no asfalto, ou na rua, ou na paragem. Frieza espiritual. Justamente por causa da maldade que esta mulher fez, o amor deste homem esfriou. O amor esfriará. E a palavra de Deus diz: por causa da multiplicação da iniquidade, o amor esfriará. O amor de muitos cristãos está esfriado. Está frio. Não prega a palavra, não evangeliza a palavra do Senhor, não medita na palavra, tem frieza espiritual. Por causa da multiplicação da iniquidade, do pecado, do adultério, da prostituição, do roubo, da ganância, da ira, da bebedice, da maldade, da inveja, da injustiça. Por causa da multiplicação desses pecados, o amor de muitos vai esfriar. E quando esfria, não evangeliza e não prega a palavra de Deus. Este é o segundo grupo dos irmãos que não pregam a palavra de Cristo Jesus a todo mundo e a toda criatura. Terceiro grupo de pessoas que não pregam a palavra de Deus é falta de amor. Falta de amor ao próximo faz com que os irmãos não pregam a palavra de Deus. Falta de amor. Em Mateus, no capítulo 22, a partir do verso 37, ele começa a falar da palavra do Senhor. Adora teu Deus de todo o teu coração, todo o teu entendimento e toda a tua sabedoria. E ama o próximo como a ti mesmo. Aí tem 2 leis.
lei religiosa e lei civil. A lei civil é a primeira lei. Adora teu Deus de todo o teu entendimento, toda a tua sabedoria. Segunda lei, que é a lei civil, ama o próximo como a ti mesmo. E nós sabemos que Moisés recebeu as 2 pedras com os 10 mandamentos. Na primeira pedra estava escrito as 4 leis, que é a lei religiosa. Na segunda pedra estava escrito as 6 leis, que é a lei civil. Justamente do amor ao próximo. A falta de amor nos cristãos, nos irmãos, nas irmãs, faz com que o irmão não prega a palavra de Deus, não evangeliza. A falta de amor. Porque Deus nos mandou ter amor, mas nós não temos amor ao próximo. Porque eu sou salvo, a minha família é salva, também eu ajudo a salvar outras famílias, outras pessoas e anuncio o reino de Deus a outras pessoas. Mas não consigo porque não tenho amor ao próximo. Eu não tenho amor ao próximo, não prego a palavra de Deus, porque quero ser salvo eu e a minha família e os outros. Eu e a minha família queremos ser salvos e os outros. É aí onde está o amor de Cristo nas nossas vidas e na vida daqueles a quem nós pregamos a palavra de Deus. O amor ao próximo, tenho que sair para pregar o evangelho, anunciar o reino de Deus, anunciar que Jesus Cristo viveu, cresceu, evangelizou, pregou, fez milagre, morreu e ressuscitou e está à destra do Pai. Tenho que anunciar o reino de Deus. Tenho que pregar porque tenho amor ao próximo, aos meus irmãos, para que possam ser salvos também. Ao meu vizinho, para que possa ser salvo também. O meu vizinho, para que possa ser também salvo, se converter em Cristo Jesus. Aos meus colegas, aos meus amigos, às minhas amigas, a todo mundo, aos irmãos da igreja, aos irmãos de sangue, a todo mundo eu tenho que pregar e evangelizar o reino de Deus. Porque eu amo essas pessoas, quero essas pessoas também comigo no paraíso, em Cristo Jesus. Aí eu tenho amor ao próximo. A falta de amor faz com que nós não pregamos a palavra de Deus. O quarto e o último, que é falsos cristãos. Muitos falsos cristãos não pregam a palavra, não anunciam o reino de Deus, não anunciam o evangelho de Cristo, não anunciam Jesus Cristo como o nosso Senhor e Salvador. Falsos cristãos. Os falsos cristãos são aqueles que se apegam a coisas materiais substituindo Deus. Substitui Deus com água, substitui Deus com azeite, substitui Deus com remédio ou um objeto qualquer. Meu irmão, Deus é espírito, importa os que o adoram espírito em verdade. Deus é espírito e temos que lhe adorar em espírito. Mas os irmãos se apegam nas coisas materiais para adorar a Deus, para servir a Deus. E não pregam o evangelho de Cristo porque é uma falsa, é um mentiroso, é uma mentira. Porque os irmãos que pregam a palavra de Deus não vivem consoante a palavra de Deus. Ali torna-se falso, hipócrita. Jesus falou das pessoas hipócritas. As pessoas hipócritas que eles ensinam, mas não vivem o que eles ensinam. O que eles pregam, não vivem. Então torna-se falso cristão. Em Mateus no capítulo 24, no verso 11, ele diz: haverá falsos cristãos. Falsos cristãos dentro da igreja. Falsos cristãos que pregam a palavra, mas não vivem. Ele é pastor, ele é evangelista, é diácono, é diaconisa, é irmão em Cristo, prega bem da palavra de Deus, mas não vive na sua vida cotidiana. Logo, é constrangido com esta situação e não prega, porque as pessoas conhecem a verdade, conhecem a realidade, conhecem a sua vivência e eles não pregam, são falsos e estamos todos dentro da igreja. Esses não pregam a palavra de Deus, não saem à rua para anunciar, para pregar a palavra de Deus, meu irmão. Hoje a tecnologia desenvolveu de tal maneira que podemos pregar a palavra de Deus a todo mundo e a toda criatura. Todo mundo é chamado para pregar a palavra de Deus. E temos uma ordenança, como está em Mateus no capítulo 28, no verso 18 até o verso 20. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus disse: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Ensinai, fazei discípulos, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
Eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Amém e amém. Jesus está conosco, meu irmão. Ainda que estejamos ou estamos na grande dificuldade, vamos aguentar, vamos pregar, vamos evangelizar, porque Jesus morreu na cruz para salvar para todo mundo aquele que crê nele, não pereça, mas tenha vida eterna. Que Deus possa nos abençoar com sua palavra e com seu evangelho, para que possamos ter vida e abundância em Cristo Jesus. Que a Deus abençoe a tua família, o teu ser e o teu caráter seja transformado pelo poder do Espírito Santo, desde agora e para todo sempre. Amém e amém.